Para construir o gráfico da função, então, já coloquei o quadro aqui, a tabela. Então, os valores aqui são os valores que eu determinei para x. A gente pode estar escolhendo outros valores também, não tem problema, mas geralmente a gente pega o -3, -2, até mais ou menos o 2. Aqui no caso eu coloquei do -1 até o 2. Mas isso é a critério de cada um. Então, aqui, a fórmula, na função 2x mais 1. Então, só de analisar aqui, a gente já vê que é uma função do primeiro grau, então vai resultar em uma reta. Então, analisando aqui, a gente vê que o a e que o x aqui é positivo, portanto, vai ser uma reta crescente, porque se ele fosse negativo, seria decrescente. Então, depois, quando a gente terminar o gráfico, a gente vai poder analisar melhor. Então, após substituir esses valores aqui do lado esquerdo, aqui no lugar do x, e resolver essa função, eu vou ter meus valores do y, que juntos, os valores x e os valores y, vão estar formando o par ordenado para mim estar colocando aqui no plano cartesiano. Então, começando aqui, eu vou substituir o -1 no lugar do x. Então, a primeira parte, 2 vezes -1 é -2. -2 mais 1, -1. Então, o primeiro par ordenado é -1 e -1. O segundo, então, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Segundo par ordenado, 0 e 1. O terceiro, então, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o terceiro par ordenado, 1 e 3. E o último par, então, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, vai ficar 2 e 5. Agora, passando esses pares ordenados para cá. -1 e 1, então, -1. Opa, -1 e -1. -1 é aqui e -1 aqui. Vai ficar mais ou menos aqui. Segundo, 0 e 1. Então, o x é 0. Então, o x é aqui. E o y é 1. Então, vai ficar aqui, em cima desse 1 aqui, no eixo y. Terceiro, 1 e 0. Então, o x... Opa, 1 e 3. Então, o x é 1 e y é 3. Vai ficar aqui. Mais ou menos. Não tá bem certinho, porque eu não tenho risquinhos, não tenho a grade atrás para estar olhando. E o último ponto, 2 e 5. Então, x é 2 e y é 5. Então, vai ficar aqui, mais ou menos. Então, como a gente pode ver, se eu ligar esses pontos aqui, tentar fazer uma linha reta, vai estar formando uma reta. E como, então, o x é positivo, a gente pode até ver que a reta está indo para cima. Então, é crescente. Se ela fosse para cá, seria decrescente. Então, essa primeira função é uma função crescente e é uma função do primeiro grau. Essa segunda função aqui, então, eu também já deixei a caixinha pronta, a tabelinha. Então, aqui eu coloquei os valores, os possíveis valores para x. Aqui, essa aqui, então, é a formulazinha, -2x. Aqui o y, então, os valores y, e aqui os pares ordenados. Substituindo, então, -2 vezes -2. -2 com -2, então, vai dar 4 positivo. Então, o primeiro par ordenado é -2 e 4. Segundo, então, no lugar do x, eu vou estar colocando -1. Então, é
2 vezes menos 1. Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. Então, 2. Segundo par, menos 1 e 2. Menos 1, 2. Terceiro, então, no lugar do x, vou estar colocando o 0. Do menos 2 vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, par ordenado, 0 e 0. Terceiro, quarto, par ordenado, menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, par ordenado, 1 e menos 2. Caixinhas quase muito pequenas. E o último par ordenado, então, onde x vale 2. Menos 2 vezes 2. Então, menos 4. Par ordenado, 2 e menos 4. Colocando isso, então, esses pares ordenados aqui no nosso plano cartesiano, primeiro ponto, então, menos 2 e 4. Então, x é menos 2 e y é 4. Então, vai ser por aqui. Mais ou menos aqui. Segundo, menos 1 e 1. Menos 1, menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Terceiro, 0 e 0. Então, aqui no ponto de origem, o penúltimo, 1 e menos 2. Então, x é 1 e y é menos 2. Mais ou menos aqui. E o último, então, 2 e menos 4. X vale 2 e y vale menos 4. Mais ou menos aqui. Beleza. Agora, se eu for juntar, ligar esses pontos, eu vou ter uma reta, não bem reta, mas é uma reta, e ela, como a gente pode ver, ela é decrescente, ela está decaindo. Dá para analisar aqui também porque o nosso x ele é negativo, o a é negativo, então, nesse caso, vai ser decrescente. Então, ali a gente já vai poder analisar. Aqui em cima, antes a gente viu como aqui era o x era positivo, então, a reta era crescente, ela estava subindo. Aqui, como o x é negativo, a reta está caindo, decaindo. Então, é uma reta decrescente, é uma função decrescente. As funções do segundo grau. Então, como nós já tínhamos estudado um pouco das equações, a gente já tem uma noção que as funções do segundo grau, elas são representadas, então, com o ax ao quadrado. Então, o maior expoente vai ser o 2 ao quadrado. Antes nós tínhamos visto as funções do primeiro grau, que era só ax mais b, então era uma função do primeiro grau, porque o maior expoente era 1. Agora nós temos o maior expoente 2. Então, vai seguir as equações. O valor que acompanha o x ao quadrado é o a, o valor que acompanha o b, acompanha o x é o b, e o valor sozinho, então, é o c. Para a gente poder colocar, então, os valores no plano cartesiano, a gente vai estar calculando novamente os pares ordenados. Então, agora, nós temos, então, como função do segundo grau, a lei de formação, então, x ao quadrado menos 1. Então, aqui eu coloquei os valores que eu quero para x. Vou estar substituindo cada valor separadamente aqui, na incógnita x. E vou estar, então, resolvendo para encontrar o valor do y. Primeiro, então, menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1, 3. Então, primeiro par ordenado, menos 2 e 3. Segundo, menos 1 ao quadrado menos 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 1 positivo menos 1 dá 0. Então, menos 1 e 0. Terceiro, então, 0 ao quadrado, menos 1.
0 ao quadrado, 0, menos 1, menos 1. Então, vai ser 0 e menos 1. O quarto, 1 ao quadrado, menos 1. Quando eles são aqui positivos, não tem a necessidade de colocar o parênteses, mas a gente coloca mesmo assim. 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Então, 1 e 0. E o último, 2 ao quadrado, menos 1. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, 2 e 3. Agora, passando, então, os pares ordenados para o plano cartesiano. O primeiro, então, menos 2 e 3. Menos 2 e 3 positivo. Mais ou menos aqui. O outro, menos 1 e 0, menos 1 e 0. Então, vai ficar em cima do menos 1 aqui. Toda vez que eu não tiver um valor, no caso aqui, eu não tinha o valor do y. Então, o ponto vai ficar em cima do menos 1 no eixo x. Agora, aqui é o inverso. Agora, eu não tenho o valor zero, o valor do x, que vai ser 0. Mas eu tenho o valor do y, que é menos 1. Então, é aqui. O penúltimo, menos 1 e 0, novamente. Opa, 1 e 0. Então, 1 e 0 aqui. E o último, 2 e 3. Então, x é 2 e y é 3. Como vocês podem ver, nas equações do segundo grau, nas funções, o gráfico, ele fica praticamente espelhado. Claro que isso aqui não vai ficar bem redondo, né? Mas tudo bem, dá para entender. Ele fica espelhado aos pontos, para ser uma parábola, uma curva. Então, dá para notar aqui que o ponto onde a curva começa, o mínimo, o ponto mínimo aqui, é o menos 1. E ele é o ponto mínimo. A gente pode estar olhando aqui, o valor do C. É o valor do C que vai dizer em que lugar, em qual ponto, em que coordenada, que vai começar o ponto mínimo ou o ponto máximo. Nesse caso, como a parábola está com a boca para cima, está aberta para cima, ela é uma parábola positiva, então, ela tem um ponto mínimo. Quando o C for positivo, então, em vez de ser menos 1 aqui, for mais 1, então, teria um ponto máximo, a parábola seria para baixo. Então, o ponto C estaria mostrando, a incógnita C mostraria para gente o ponto máximo. Nesse caso aqui, foi o ponto mínimo. Claro que, para mim saber aonde que a parábola vai cruzar o eixo X, eu posso simplesmente estar calculando aqui o x' e o x duas linhas, para mim já saber aonde mais ou menos que vai passar. Portanto, a gente pode até agora calcular, então, para ver se realmente fecha os valores menos 1 e 1. Então, vamos calcular aqui. Eu sei que o A é 1, tá? O A é 1. O B é 0, porque eu não tenho nenhum valor com x. E o C é menos 1. Então, agora, aplicando a fórmula de Bhaskara, B, então é menos 0 ao quadrado, mais menos raiz de 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 1, que é o C, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Claro, a gente pode estar fazendo até direto, mas para aqueles que não lembram, a gente já vai estar fazendo assim, então. Aqui vai dar 0, mais menos 0 ao quadrado dá 0. 4 vezes 1, 4. E vezes 1, 4. Esse menos com esse menos vai dar positivo. Então, vai ser mais 4. Então, a raiz de 4 vai ser 2. Dividido por 2. Agora, passando para cá. 0 mais menos, a raiz de 4 é 2. Dividido por 2. X' igual a 0 mais 2.
2. Dividido por 2, 1. X duas linhas, 0 menos 2, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, os pontos no plano cartesiano, no eixo X, onde a parábola cruza o eixo X, então, é no ponto 1 e no menos 1. Então, a gente pode estar olhando aqui, no ponto 1 e no ponto menos 1. Então, realmente passou aqui. Então, toda vez que eu quiser ver aonde que vão estar passando os pontos, eu não preciso estar fazendo tudo isso daqui. É só eu encontrar o x' e o x duas linhas, olhando qual é o meu valor do C. Então, o C já mostra, o C é aqui. Então, se o x aqui é positivo, é positivo, eu sei que a parábola, a boca vai ser para cima. E aí, eu encontro só o x' e o x duas linhas, e aí eu já vou saber em que pontos do eixo X que a parábola vai cruzar. Agora, se o meu C vai ser positivo, imaginamos que vai ser aqui. O C vai ser aqui, mais 1. E o X também ser positivo, não vai ter nenhum ponto do eixo X em que a parábola vai se cruzar. Porque aí ela vai estar subindo aqui, ela não vai cruzar, não vai ter valores reais para o X. Geralmente isso acontece, então, quando não existe, quando o delta for negativo, no caso. A gente sempre diz que não existe valor real. Então, nesses casos, vai ter o valor C, então vai ter o ponto o mínimo, e a parábola vai estar para cima. Não vai ter nenhum ponto em que a parábola cruza no eixo X. Agora, se ela fosse para baixo, com o C positivo e o X negativo, então o X seria para baixo. Então, nesse caso, fecharia. Seria o ponto máximo aqui, então. No exemplo anterior, então, a gente substituiu valores no lugar do X para estar formando a tabela e estar colocando os pares ordenados no plano cartesiano. Agora aqui, nesses casos, a gente não vai estar fazendo a tabela, a gente vai estar analisando por outros pontos. Então, para começar, a gente pode analisar aqui que o coeficiente A, que está aqui na frente do x ao quadrado, ele é positivo. Portanto, eu sei que a concavidade do meu gráfico, pois no final vai ser para cima. Quando for positivo é para cima, quando for negativo é para baixo. Então, primeiro colocando os coeficientes. O A é 2, o B é 5, o C eu não tenho, então é 0. Esse 0 aqui, do coeficiente Z, quer dizer que a parábola vai interceptar o eixo Y no ponto 0. Então, aqui no ponto de origem. Então, aqui assim, vai passar a parábola. Continuando agora, eu já calculei todos os valores para acelerar um pouquinho, mas a gente pode estar aplicando os valores dos coeficientes na fórmula de Bhaskara para estar encontrando, então, o valor do delta, o x' e o x duas linhas. Delta, então, passa a ser 25. O x' passa a ser menos 2,5. E o x duas linhas, 0. Agora, nós temos mais dois outros cálculos para fazer. Esses aqui, então, são juntos o par ordenado, em que a gente vai estar encontrando o ponto máximo ou o ponto mínimo. Nesse gráfico aqui, vai ser o ponto mínimo, porque a concavidade é para cima, então, eu vou ter encontrado o ponto mínimo. Se a concavidade fosse para baixo, eu encontraria o ponto máximo. No exemplo anterior, a gente olhava só pelo C, mas agora nós temos o coeficiente B, então as coisas já mudam um pouquinho. No caso anterior, então, o coeficiente C, ele coincidia com o vértice. Aqui, não. Então, aqui a gente vai estar fazendo esses cálculos também. Primeiro, a gente vai pôr, então, no plano cartesiano, esses dois pontos aqui. Então, no eixo Y, a parábola passa aqui no 0. No eixo X, então, ele vai passar em dois pontos, no menos 2,5. Então, menos 2,5
e no 0. Então, vai passar aqui também em cima do mesmo ponto em que o C também tem. Calculando, então, agora o vértice. Para encontrar o x, então, a gente vai fazer menos b sobre 2a. Então, menos b, 5, menos 5 sobre 2 vezes a, que é 2. Então, 2 vezes 2. Menos 5 sobre 4. Menos 5 dividido por 4 é igual a menos 1,25. Então, essa é a coordenada x. Agora, o y é menos o delta é 25, então, menos 25 dividido por 4 vezes a. O a é 2, então, 2 vezes 4, 8. Fazendo diretamente aqui já. Então, menos 25 dividido por 8 é menos 3,1. Então, esses dois aqui, tanto o valor do x quanto o valor do y, juntos, a gente encontra o vértice. O x, então, é menos 1,25. Então, menos 1,25 é aqui. E o y é menos 3,1. Então, vai ficar aqui embaixo, 3,1, mais ou menos aqui. Então, esse aqui é o vértice da minha parábola. Juntando os pontos, então, ficaria assim. Não vai ficar bem bonitinho, porque a mão é um caso à parte. O melhor seria, então, tá montando num programa para mostrar. Então, assim fica o gráfico da primeira função. A segunda função, então, agora nós temos todos os valores, tanto A, B e C. Então, eu vou estar procedendo da mesma maneira que eu fiz aqui no primeiro exemplo. O A, então, é 1, número que acompanha aqui, o x ao quadrado. O B é 6 e o C é menos 5. Sempre cuidando com o sinal de negativo, né? Que ele muda os cálculos. Diretamente, então, o delta, nesse caso aqui, ficou 56. O x', menos 6,7. E o x duas linhas, 0,7. Lembrando que aqui o x' e o duas linhas ficaram em valores decimais, porque o meu delta, a raiz de delta, não é uma raiz exata. Portanto, a resposta no final, o x' e o x duas linhas, equivalem a valores decimais. Então, agora aqui, colocando os pontos que eu já tenho aqui no plano cartesiano, C é menos 5. Então, no eixo Y, vai passar aqui no menos 5. Dá para perceber aqui que eu fiz de 2 em 2. A numeração aqui, a marcação do gráfico. Porque nessa função vai ter alguns valores um pouco maiores, então ia ficar muito grande o gráfico de um lado. Então, eu fiz de 2 em 2. Então, C é menos 5. Então, menos 5 vai passar aqui a parábola. Nós temos o x', que é menos 6,7. Então, menos 6,7. Aqui. E o outro x duas linhas, 0,7. Então, aqui. 3 pontos nós já temos. Então, agora só falta o vértice para mim saber qual é o ponto máximo ou o ponto mínimo. Nesse caso aqui, é ponto mínimo, pois o coeficiente A aqui, que acompanha o x ao quadrado, é positivo. Então, eu sei que aqui a parábola também vai ser com abertura para cima, concavidade para cima. Então, eu vou ter um ponto mínimo. Então, aqui, o x é igual a menos b é menos 6, sobre 2 vezes a. O a é 1, então, 2 vezes 1, 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, o x eu já tenho. Agora, o y, delta negativo, então, menos delta. Delta é 56, então, menos 56, dividido por 4 vezes a. O a é 1, então, 4 vezes 1, 4. Menos 56 dividido por 4 é menos 14.
Agora, então, que eu tenho meu par ordenado, menos 3 e menos 14, eu vou estar marcando ele aqui no plano cartesiano. Menos 3, que equivale ao x, aqui, e menos 14, que é aqui embaixo. Então, é aqui assim que vai ficar o vértice, que vai equivaler ao ponto mínimo. Então, agora, passando isso para a parábola, juntando os pontos, vai ficar mais ou menos assim. Não vai ficar bem bonitinho, mas tudo bem. Vai dar para entender. Então, vai ficar dessa maneira aqui, o gráfico dessa função aqui. E o último exemplo, então, nesse caso aqui, nós não temos nem o coeficiente B e nem o coeficiente C. E a gente pode notar que o A é negativo. Então, eu já posso adiantar que a parábola vai estar com a concavidade para baixo e eu vou ter um ponto máximo. Então, esse vértice aqui vai mostrar o ponto máximo. Então, A é 0. Opa, A é 0. B, opa, A não é 0. A é menos 1. Foi mal, menos 1. O B é 0 e o C é 0. Delta, então, também vai ser 0. Deixa eu colocar os valores lá, na formulazinha do delta, sei que eu vou encontrar o 0. O x' e o x plus linhas também vão ser 0, porque o B e o delta são 0. Então, eu só tenho o valor do A. Então, eu já posso adiantar aqui, olhando, como o C é 0, vai passar aqui no ponto 0, a parte 0 do eixo Y. Como o x' e o x duas linhas também são 0, então, onde iria a parábola iria passar no eixo x, seria no 0 também. Portanto, eu não vou ter dois pontos como aqui em cima eu tinha, para cruzar no eixo x. Eu sei que a parábola ela não vai encostar em dois pontos no eixo x, ela vai estar encostando, ela vai estar passando assim para baixo, ou com cavidade para baixo, mas ela não vai ter dois pontos em que ela vai estar passando no x. Então, ela só vai passar aqui no ponto de origem dos dois eixos. Mas eu ainda posso, para conferir aqui, eu posso estar calculando o x e o y para encontrar o vértice. Mas eu já sei que vai dar 0 também, porque tanto o B aqui como o delta são zeros, e não existe divisão quando o numerador é 0. Vai dar 0 também. Mas vamos ver. Menos B, B é 0, menos 0, sobre 2 vezes A. 2 vezes A é menos 1, então, menos 2. 0 dividido por 2, 0. Menos delta, delta é 0, então, menos 0. 4 vezes A é menos 1, então, menos 4. 0 dividido por menos 4, 0. Então, o vértice, que vai estar mostrando o ponto máximo, vai ser aqui no ponto de origem. Então, ficou dessa maneira aqui o gráfico. Ele não vai, então, interceptar o eixo x em dois pontos, somente um, aqui no ponto de origem. E também o ponto de origem vai ser o ponto em que vai ser o ponto máximo do gráfico.